Eu sou o Ed Carlos Araújo, aluno do mestrado em História da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, e hoje estamos aqui para falar de uma etapa muito tensa da seleção de mestrado, que é a entrevista, ou, mais comumente também chamada agora, de arguição do projeto de pesquisa, de defesa do projeto de pesquisa, defesa do plano de trabalho, como foi intitulada na minha seleção, defesa do plano de trabalho, que é justamente o momento em que você vai lá ter uma conversa com os professores a respeito sobre as questões que levam à condução do seu trabalho. Por que é interessante para a universidade ter o seu trabalho? Qual é a contribuição que o seu trabalho vai dar à pesquisa científica naquela área? Então é um momento de defesa, de fato, daquele seu texto. Obviamente os professores vão perguntar de você, então onde é que você vem, qual é o seu interesse por esse tema, questões relacionadas entre você e o seu trabalho, não diretamente sobre a sua vida pessoal, por isso que a gente não chama tanto de entrevista. É de fato uma arguição relacionada à sua pesquisa. Mas, obviamente, sempre tem essa introdução com os professores querendo saber um pouco da sua vida, de onde é que você vem, qual é a sua universidade, principalmente daqueles alunos que são de outro estado e estão tentando seleções em lugares distantes da onde foi sua formação. Passado esse ponto inicial, você começa a sentir aquele choque, daquela pressão de ter o contato com os professores ali, querendo saber sobre o seu texto, porque você vê que eles leram o seu material, eles de certa forma compram a sua ideia e querem saber como você pretende desenvolver aquela pesquisa, seja no mestrado ao longo dos 2 anos, ou seja no doutorado ao longo dos 4 anos. Então é um momento que sim, é muito tenso para nós estudantes, mas que os professores já estão habituados e eles também sempre tentam fazer com que a gente consiga, de fato, dar as melhores respostas, que a gente consiga, assim, apresentar nossas ideias de forma concisa e clara. Para mim, foi muito difícil a seleção do mestrado na etapa da entrevista, porque eu não me sentia que eu dominava tanto o meu projeto, apesar de gostar muito da área e já ter estudado aquilo por muito tempo. Sempre fica aquela dúvida na gente. Será que eu sou bom nisso que eu estou fazendo? Será que meu projeto tem realmente um sentido? A gente sempre fica com isso na cabeça. Então eu fui muito nervoso para a entrevista, com tudo isso na minha cabeça, com todas essas questões. Lá durante a entrevista, que geralmente ela dura entre 15 e 20 minutos, mais ou menos esse tempo, eu fui, de certa forma, me acalmando. E aí vieram todas as perguntas e eu respondendo, e vinham mais perguntas, eu respondia, eu já não sabia mais se eu estava dando respostas corretas, se as minhas respostas faziam sentido. Só depois dos 20 minutos que eu saí da sala de entrevista foi que eu comecei a me acalmar e comecei a pensar, deu tudo errado. Foi isso que estava na minha cabeça. Mas não, alguns dias vieram e saiu a nota, saiu o resultado, eu tinha sido aprovado na entrevista, não tinha tirado uma nota tão baixa como eu achava que tinha tirado. Isso me possibilitou continuar na seleção. Foi um momento, de certa forma, um pouco traumático, porque eu não estava, de fato, preparado para aquilo que viria, apesar de ter ensaiado, de ter pensado em possíveis perguntas, que é o que sempre os alunos que estão tentando seleção perguntam para a gente. Mas o que foi que eles perguntaram para vocês? E é o que eu estou colocando aqui, são questões, de fato, muito voltadas para o seu projeto em específico. Não vai ter algo que vai cair geral para todo mundo. É delimitado ali de acordo com o seu tema, por isso que não tem, de fato, assim, uma dica muito certeira. Por exemplo, um gabarito de perguntas, porque não é assim que funciona. A entrevista ela vai de acordo com aquilo que você apresenta ali no seu texto, e como são diversos textos, diversos temas nas seleções, não tem como dizer, isso, faça aquilo. O que a gente recomenda e que eu recomendo, que eu acredito que possa funcionar, é sempre tentar procurar manter a calma, falar pausadamente, demonstrar aquela consciência que você tem sobre o seu tema, porque o texto é seu, o projeto é seu. Então você, mais do que ninguém, sabe o que está escrito lá e sabe como dar continuidade àquilo, sabe de onde vem aquelas ideias. Então se você tiver isso muito claro na sua mente, você não vai ter maiores problemas. A minha seleção, acho que foram 20 e poucas pessoas que chegaram a fazer a entrevista e apenas 2 pessoas foram eliminadas. Então isso já apresenta um coeficiente que mostra que a maioria das pessoas elas passam sim na etapa da entrevista, que é sempre um medo muito grande que a gente tem, como um bicho papão, mas que ela é uma etapa, assim como as outras, ela é muito importante, assim como todas as outras são muito importantes. E cada uma merece a sua devida atenção e o seu devido cuidado para ir bem na etapa. Então a minha dica principal é tentar se acalmar no antes, no durante a entrevista, né, que eu estou chamando aqui de entrevista, a defesa do projeto, e no depois, no pós também, você tentar se acalmar, esperar o resultado de forma serena, de forma tranquila, para aí sim você pensar o que você vai fazer nas próximas etapas.
Então, acredito que seja isso. Quem tiver mais dúvidas sobre esse tema, também pode colocar aqui nos comentários e vamos manter o diálogo a respeito dessa etapa. Obrigado a todos que ouviram até agora.